Bom, pessoal, nesse vídeo então nós vamos fazer a simplificação, tá? Das equações de Navier-Stokes escritas para escoamento compressível, levando elas agora para um escoamento incompressível com propriedades físicas constantes. O que nós queremos dizer ao falar esse propriedades físicas constantes? Quer dizer que nós estamos assumindo que não só ρ, a massa específica do fluido, é uma constante, mas também que a viscosidade do fluido é uma constante. Tá? Então, assumindo que a viscosidade é uma constante, nós podemos retirar ela de dentro do sinal da derivada. Um outro ponto importante é, quando nós assumimos que a massa específica é constante, isso daqui vai implicar dizer que nabla V é igual a zero. Isso se torna a equação da continuidade. Tá? Ou seja, del U del x mais del V del y mais del W del Z igual a zero. Então aqui eu simplesmente reescrevi as equações de Navier-Stokes da forma como estavam escritas no último vídeo. Tá? E agora a gente inicia o processo de simplificação. Então, primeira coisa, se nabla V é igual a zero, pela equação da continuidade, nós podemos simplificar todos esses termos onde isso aparece de forma direta. E um segundo ponto, tratando a viscosidade como uma constante, nós vamos retirá-la de dentro do sinal da derivada parcial, tá? Seja em relação a x, em relação a y ou em relação a z. Então vamos reescrever a equação. Então, reescrevendo em x, vou usar essa daqui da aula passada para auxiliar. Ρg x menos del P del x, mais, passando o mi para o lado de fora, seria mi del x, o 2 também do lado de fora, então 2mi del x de du del x, ou seja, d2u del x2. Vamos escrever essa parte. Ρg x menos del P del x mais 2 vezes mi vezes del 2u del x2. O menos 2/3 de nabla V foi cancelado. Então, nesse primeiro cochete aqui, só sobra esse termo. Tá? No segundo cochete, del y, del y, então o mi vai para fora, então vai ficar del 2v, del y, del x, uma derivada cruzada. Então, mais mi, que multiplica del 2v, del y, del x, e del y, del u, del y, então del 2u, del y2, mais mi del 2u del y2. E em z também vai acontecer de forma análoga. Tá? Então em z nós vamos ter mais, quando eu falo em z é considerando a derivada parcial em z, mi, que multiplica del z, de del w del x, então del 2w del z del x, mais mi del 2u del z2. E isso vai ser igual a ρ
del U, del T, mais U, del U, del X, mais V, del U, del Y, mais W, del U, del Z. Repetindo o mesmo processo na direção Y, nós vamos ter ρ GY menos del P del Y mais Mi del 2V del X2 mais 2Mi, desculpa, del 2V del X, não, desculpa, Mi del 2V del X2, certo? Mais Mi del 2U del X del Y mais 2 vezes Mi del 2V del Y2 mais Mi del 2W del Z del Y mais Mi del 2V del Z2, e isso igual a ρ, que multiplica del V del T mais U del V del X mais V del V del Y mais W del V del Z. Por último, na direção Z, o GZ menos del P del Y mais Mi del 2W del X2 mais Mi del 2U del X del Z mais Mi del 2W del Y2 mais Mi del 2V del Y del Z mais 2 vezes Mi, que multiplica del 2W del Z2, e isso igual a ρ del W del T mais o del W del X mais V del W del Y mais W del W del Z. Então aqui o primeiro passo da simplificação. Agora pode-se observar que nós temos del 2U del X2 em X, del 2U del Y2 e del 2U del Z2, tá? Então isso daqui está se caracterizando como um nabla 2, um laplaciano. Então nós podemos juntar esses termos aqui todos com Mi multiplicando, tá? E aqui só no primeiro com 2 vezes Mi. Então dá pra gente separar esse termo aqui em 2. E um outro ponto interessante que aparece, e isso se repete em todas as equações, tá? Então temos del 2V del X2, del 2V del Y2, del 2V del Z2, del 2W del X2, del 2W del Y2, del 2W del Z2. Então isso é uma característica comum nas três, tá? Então indica pra gente que tem um laplaciano aqui em cada uma das direções. Um outro ponto interessante é que aparecem as derivadas cruzadas. Então Mi del 2V del Y del X, del 2W del Z del X, del 2U del X del Y, del 2W del Z del Y, e assim por diante. A mesma coisa acontecendo em Z, del 2U del X del Z, del 2V del Y del Z, tá? Pelo teorema de Schwarz, nós vamos poder rearranjar os termos dessa derivada cruzada, e isso também vai possibilitar mais uma simplificação. Então, novamente, nós vamos reescrever a equação, tá?
dessa vez rearranjando os termos já de uma forma mais conveniente. Então, na direção x, nós temos que ρ gx menos del P del x mais mi, que multiplica, colocando o mi como um fator comum, tá? Vamos separar aqui, ó, todas as derivadas de segunda ordem. Del 2u del x2, del 2u del y2, del 2u del z2. Del 2u del x2 mais del 2u del y2 mais del 2u del z2. E agora nós vamos rearranjar as derivadas cruzadas. Então vamos fazer mais mi, que multiplica, del x e aí, colocando o del x aqui em evidência pelo teorema de Schwarz, nós reescrevemos isso daqui como sendo del 2v de del x del y, del 2w de del x del z. Então podemos colocar o del x em evidência aqui, tá? E por um outro lado, no primeiro termo, na direção principal, nós tínhamos duas vezes mi del 2u del x2. Então, separando esse termo, colocamos uma vez aqui e a outra vez vai vir para o lado de cá. E aí, se a gente separar del x daqui, é del x de del u del x, tá? Então eu posso reescrever isso daqui como sendo del u del x mais del v del y mais del w del z. E isso vai ser novamente igual ao termo massa desaceleração, ou seja, ρ, que multiplica del u del t mais u del x mais v del u del y mais w del u del z. Agora, olha que interessante isso daqui. Nesse segundo termo, novamente nós temos del u del x mais del v del y mais del w del z, que de novo não é nada mais do que a equação da continuidade para um escoamento incompressível. Então, pela equação da continuidade, essa soma aqui é igual a zero. Ou seja, podemos voltar aqui e simplificar esse termo. Fazendo exatamente o mesmo processo para as outras direções, então, em y, nós vamos ficar com o gy menos del p del y mais mi, que multiplica del 2v del x2 mais del 2v del y2 mais del 2v del z2 mais mi del y, que multiplica del u del x mais del v del y mais del w del z, e de novo igual a ρ, que multiplica o termo de aceleração del v del t mais u del v del x mais v del y mais w del v del z. E por fim, em z, nós temos ρgz menos del p del z mais mi, que multiplica del 2w
del x2 mais del 2w, del y2 mais del 2w, del z2 somado com mi del z, que multiplica del del x mais del v del y mais del w del z igual a ρ, que multiplica del w del t mais u del w del x mais v del w del y mais w del w del z. Tá. E aí, para essas duas direções, nós também vamos cancelar o termo aqui referente à equação da continuidade. Que nos permite escrever a equação, ou as equações de Navier-Stokes, já na forma final, tá? Considerando escoamento incompressível com propriedades físicas constantes. Então, em x, nós vamos ter que ρ gx menos del p del x mais mi, que multiplica del 2u del x2 mais del 2u del y2 mais del 2u del z2 vai ser igual a ρ, que multiplica del u del t mais u del u del x mais v del u del y mais w del u del z. Em y, ρ gy menos del p del y mais mi, que multiplica del 2v del x2 mais del 2v del y2 mais del 2v del z2 igual a ρ del v del t mais u del v del x mais v del v del y mais w del v del z. E por último, em z, ρ gz menos del p del z mais mi del 2u, del 2w del x2 mais del 2w del y2 mais del 2w del z2, e isso igual a ρ, que multiplica del w del t mais u del w del x mais v del w del y mais w del w del z. E essa vai ser a forma com a qual nós vamos trabalhar ao longo desse curso, tá? Nessa forma aqui, como está escrito, são as equações de Navier-Stokes escritas para o escoamento incompressível de um fluido com propriedades físicas constantes. É uma equação bem mais simples do que essa equação inicial, tá? Escrita para o escoamento compressível. No entanto, ainda assim ela tem uma complexidade matemática muito elevada. Se trata de uma equação diferencial parcial de segunda ordem não linear, tá? Por que de segunda ordem? Por causa desse termo aqui, ó, onde nós temos derivadas de segunda ordem, e porque não linear, como a gente já explicou antes, lá
No termo de aceleração, a aceleração convectiva, lembrando, isso daqui seria o termo de aceleração local em cada uma das direções, e isso daqui é o termo da aceleração convectiva em cada uma das direções, tá? E no termo da aceleração convectiva nós temos produto de duas variáveis, tá? Lembrando que as componentes da velocidade são aqui nossas variáveis principais. Então isso daqui dá a não linearidade das equações. Bom, para essa aula, nossa segunda aula, tá? Nós encerramos aqui. Na próxima aula, o que nós vamos fazer é simplesmente apresentar as equações de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas. Não vamos fazer dedução, só apresentação, tá? Mostrar como você monta a equação utilizando a tabela no final do livro. É bem simples, bem tranquilo. E depois, na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre cinemática de uma partícula de fluido. Após isso, nós entramos na faixa de solução de exercícios, tá? E aí eu acho que vai começar a fazer mais sentido isso daqui, vai ficar mais simples o entendimento. Bom, pessoal, é isso então. Com isso nós encerramos a segunda aula do curso. Muito obrigado pela atenção.